Olá, tudo bem? Você já parou para pensar como medimos as coisas ao nosso redor? Desde a altura da Torre Eiffel até o tempo que levamos para fazer uma pizza, tudo é medido de alguma forma. E é aí que entra o sistema de unidade. Imagina esse sistema como uma linguagem comum que permite que pessoas de diferentes partes do mundo e campos de estudo se entendam. Na videoaula de hoje, exploraremos os sistemas de medidas mais amplamente utilizados, o Sistema Internacional de Unidades, também conhecido como SI. Além disso, mergulharemos na arte de conversão entre as unidades básicas e derivada desse sistema de medida, uma habilidade essencial em diversos campos de conhecimento. Então segure firme, porque essa jornada promete ser tão divertida quanto educativa. Vamos lá? O SI é um conjunto de medidas para grandezas físicas que foi criado em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, objetivando a padronização, adequação e unificação das unidades de medidas das inúmeras grandezas existentes a fim de facilitar a sua utilização e torná-las acessíveis a todos. Dessa forma, foi definido 7 unidades básicas. Metro, representado pelo símbolo M, é a unidade de comprimento do SI e é definido como a distância percorrida pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 para 299.792.458 de segundo, sendo crucial em todas as medidas de distância, desde a altura de uma pessoa até a extensão de um país. Quilograma é a unidade de massa do SI, cujo símbolo é o Kg e foi definido pela massa de um cilindro de platina irídio mantido no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, em Paris. No entanto, atualmente, o quilograma teve sua definição modificada, passando a ser baseado na constante de Planck. Segundo, representado pelo símbolo S, é a unidade de tempo do SI e foi baseado na rotação da Terra. Atualmente, é definido em termos da radiação de um átomo de Césio-133, sendo essencial em todas as medições de tempo, desde o tempo de piscar de olhos até a duração de um evento cósmico. Ampere é a unidade de corrente elétrica do SI, cujo símbolo é a letra A. É definido como uma quantidade de elétrons que formam a corrente elétrica num determinado tempo, sendo vital em todas as medições de corrente elétrica. Kelvin é a unidade de temperatura do SI, cujo símbolo é a letra K. É definido como 1 para 273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água, sendo uma escala fundamental da temperatura termodinâmica. Mol é a unidade de quantidade de substância do SI, cujo símbolo é mol. É definido como a quantidade de átomos em 0,012 kg de carbono 12, sendo utilizado para calcular a quantidade de matéria e demais medidas químicas. Candela, símbolo CD, é a unidade de intensidade luminosa do SI e é definida em termos de radiação emitida por uma fonte luminosa específica, sendo fundamental em todas as medições luminosas, desde a intensidade de uma vela até o brilho das estrelas no céu. Agora que entendemos as unidades básicas do SI, vamos explorar como outras unidades se derivam a partir delas. As unidades derivadas são formadas por meio de combinações das unidades básicas. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Metro por segundo é a unidade derivada comum usada para medir velocidade, sendo formada pela divisão da unidade básica de comprimento, metro, pela unidade básica de tempo,
segundo. Por exemplo, se você está correndo a uma velocidade de 10 metros por segundo, significa que você está percorrendo 10 metros a cada 1 segundo. O outro exemplo é o Newton. O Newton é uma unidade derivada de força do SI, sendo derivado da unidade básica de massa, quilograma, multiplicada pela unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Isso significa que 1 newton é a força necessária para acelerar um objeto de 1 quilograma a uma taxa de 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos agora dar uma rápida olhada em como podemos converter entre unidades básicas e unidades derivadas usando fatores de conversão simples. A conversão de unidades é o processo de converter uma medida de uma unidade para outra, compatível. Isso é comumente necessário em situações onde se trabalha com diferentes sistemas de unidades, ou quando se deseja expressar uma medida em uma unidade mais conveniente para uma determinada aplicação. Dessa forma, existem diferentes métodos para realizar conversões de unidades, como fator de conversão é uma relação entre duas unidades que permite converter uma medida de uma unidade para uma outra multiplicando ou dividindo pela relação entre elas. Tabela de conversão são tabelas que mostram as equivalências entre diferentes unidades de medidas e elas podem ser úteis para conversões rápidas, sem a necessidade de cálculos. Agora vamos a alguns exemplos de conversões. Vamos fazer uma conversão de metro para centímetro. Nesse caso, usamos um fator de conversão de 100. 1 metro equivale a 100 centímetros. Se nós tivermos 3 metros, quantos centímetros teremos? Para fazer essa conversão, basta fazermos uma regra de 3, multiplicando cruzado. Multiplicando os dois lados, teremos resultado 3 metros, temos 300 centímetros. Vamos fazer agora uma conversão de unidade de massa, quilogramas para gramas. Nesse caso, o fator de conversão é de 1000. Um quilograma equivale a 1000 gramas. Se tivermos 5 quilogramas, quantas gramas teremos? Como na conversão anterior, realizaremos uma multiplicação cruzada pela regra de 3. Nesse caso, teremos 5.000 gramas com 5 quilos. E agora realizaremos uma conversão da unidade de tempo, no caso, minutos para segundos. Nesse caso, o fator de conversão é de 60. 1 minuto equivale a 60 segundos. Em 3 minutos, quantos segundos teremos? Vamos fazer também a multiplicação cruzada pela regra de 3. Nesse caso, basta multiplicar os dois lados. E com isso, em 3 minutos, temos 180 segundos. Agora vamos fazer um exemplo de conversão de unidades derivadas. A gente já sabe que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1 hora é igual a 3.600 segundos. Então, se a gente for converter 1 metro por segundo para quilômetro por hora, quantos que vai dar?
Primeiro, você multiplica pela unidade que você deseja. Se você quer a hora embaixo, você coloca o segundo em cima, correspondente para você cancelar a unidade. Então, 3.600 segundos é igual a 1 hora, vezes o metro está em cima, você precisa colocar a unidade embaixo para ele ser cancelado e colocar o quilômetros em cima. Dessa forma, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Com isso, a gente já pode ir cancelando as unidades. Metro com metro, segundo com segundo, sobra quilômetro por hora. Então, totalizando, essa equação vai ficar 3.600 quilômetros por 1.000 horas, que foram as unidades restantes. Você já pode cancelar 2 zeros embaixo com 2 zeros em cima e depois só mover uma vírgula aqui, resultando em 3,6 quilômetros por hora. Resumindo, então 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Essa conversão também você pode fazer direto. Por exemplo, se você já quer descobrir 10 metros por segundo, você multiplica 10 vezes 3,6, que vai dar 36 km por hora. Ou caso quiser fazer o contrário, é só você dividir km por hora por 3,6 para descobrir o metros por segundo. Agora vamos colocar em prática o que aprendemos na videoaula de hoje. Quantos becquerels de 100 ml são necessários para preencher um becker de 1 litro? Por meio de uma tabela de conversão, sabemos que 1 litro corresponde a 1.000 ml. Com essa conversão, podemos dividir 1.000 por 100 e obteremos o resultado, o valor de 10, ou seja, 10 becquerels de 100 ml serão necessários para preencher um becker de 1 litro, como podemos demonstrar ao longo desta prática. Nesta outra prática, iremos descobrir o volume em metros cúbicos de um objeto com forma geometricamente indefinida. Com isso, iremos aplicar a teoria de Arquimedes. A teoria de Arquimedes foi elaborada pelo famoso matemático, físico e engenheiro grego Arquimedes de Siracusa, sendo uma das contribuições mais significativas para a física e a engenharia. A teoria de Arquimedes, também conhecida como princípio de Arquimedes, aborda o comportamento dos fluidos, especialmente a flutuação dos corpos imersos nestes fluidos, podendo também ser aplicada para encontrar volume de objetos irregulares. Ao submerger o objeto em um recipiente com líquido que possui densidade conhecida, como a água, ocorrerá o aumento do nível do líquido. Dessa forma, o volume do líquido deslocado é igual à diferença do volume antes e depois de submergir o objeto. Segundo a teoria de Arquimedes, o volume do objeto é igual ao volume do líquido deslocado. Nesta prática, podemos verificar que o objeto utilizado para submergir foi a capivara, na qual o volume inicial era de 150 ml e o volume final foi de 175 ml. Dessa forma, o objeto possui um volume de 25 ml. Agora, iremos transformar 25 ml para metro cúbico. Dessa forma, utilizando a tabela de conversão, nós sabemos que 1 litro corresponde a 1.000 ml, assim como 1.000 litros está para 1 metro cúbico. Então, primeiro, vamos fazer a primeira conversão, passando ml para litros. Se 1 litro está para 1.000 ml, 25 ml está para x. Dessa forma, basta realizar a multiplicação cruzada, ou seja, vai ficar 1.000
ml vezes x é igual a 1 litro vezes 25 ml. Como está multiplicando, você passa dividindo. Dessa forma, x vai ficar igual a 1 litro vezes 25 ml sobre 1000 ml. Como tem a mesma unidade em cima e embaixo, você pode cortar. E dessa forma, o resultado ficará que x é igual a 25 vezes 1, dá 25, dividido por 1000, vai dar 0,025 litros, que é a unidade correstante, que era a qual a gente gostaria. Ok, agora vamos para a segunda parte da conversão. Se 1000 litros está para 1 metro cúbico, 0,025 litros está para y. A gente vai realizar a mesma multiplicação cruzada. Então, 1000 litros vezes y é igual a 0,025 litros vezes 1 metro cúbico. Dessa forma, igual ocorreu anteriormente, como está multiplicando um y, ele passa dividindo, porque o y é o que a gente está querendo descobrir. Fica 0,025 litros vezes 1 metro cúbico sobre 1000 litros. Dessa forma, a gente pode cancelar litro com litro, vai restar metro cúbico, que é a unidade final que a gente gostaria. Então, y vai ficar 0,000025 metros cúbicos. Ou, passando esse resultado para notação científica, vai ser a mesma coisa que dizer 2,5 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Então, 25 ml corresponde a 2,5 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. E por que menos 5? Porque a vírgula está aqui, a gente passa 1, 2, 3, 4, 5, por isso ficou menos 5, de acordo com a regra de notação científica. Bom, pessoal, nesta videoaula de hoje vimos sobre quais são as 7 unidades básicas do Sistema Internacional de Medidas e a sua importância. Assim como essas unidades básicas se combinam para formar as unidades derivadas. Além disso, foi demonstrado tanto na teoria quanto na prática como converter entre unidades básicas e unidades derivadas, utilizando fatores de conversão simples para facilitar o processo de entendimento. Não deixe de praticar as conversões regularmente, pois assim pode ajudá-lo a ganhar mais confiança e precisão a lidar com diferentes medidas. Desejamos um grande sucesso em seus estudos e até a próxima!